Oi, meus amores! Eu sou a Lídia Vitória e sejam muito bem-vindos a mais um grupo de oração Filhos do Rei! Gente, fazia muito tempo que eu não vi essa palma. Gente, ficamos, se eu não me engano, 2 quarta-feiras sem se ver. Amigas católicas, vocês estão bem? Vocês estavam com saudade? Porque eu estava com saudade. Estamos de cronograma novo, né? Que é uma quarta sim e uma quarta não. Vocês estão gostando dos vlogzinhos? Eu tô gostando muito de fazer esses vídeos curtinhos. Tô gostando bastante do engajamento, entre aspas, né? Tô famosa. Tô gostando de fazer. Espero que vocês estejam gostando também de assistir. Que como vocês já ouviram no cronograma, assim, o armazenamento, assim, os recursos que a gente tem hoje em dia ainda no Filhos do Rei é um pouco baixo. E o telefone da minha mãe logo vai explodir de tanta coisa que tem de Filhos do Rei no telefone dela. Então, vou dar uma seguradinha. Mas então, se vocês estão com saudades, bora matar essas saudades com Filhos do Rei dessa semana, que vocês já sabem qual é o tema. Ser luz onde Deus nos plantou. Vamos falar nessa capa que tem todo o easter egg onde Deus nos plantou e tem flores. Vamos, tá vendo os easter eggs assim da capa, por favor? Obrigada. Gente, acho importante trazer esse tema porque eu me crismei, gente. Me crismei, juro, emocionadíssima, viu? Então, achei bom pra trazer aqui tanto de ensinamento pra mim quanto pra vocês, meus amigos e amigas católicas. Me crismei, gente, chorei horrores, horrores. Daí, de noite, caí no meu pecado. No dia da minha crise, de noite, caí no meu pecado. Daí, nesta terça-feira, porque foi no último domingo que eu me crismei. Daí, nesta terça-feira, teve grupo de oração, a adoração, como vocês viram aí no vlogzinho. E eu puxei o Padre Chico e falei assim, vem me confessar, meu bem, tô precisando. E esse domingo comunguei de novo. Nem eu. Qual seria o contexto de ser luz onde Deus nos plantou? Bora chegar pertinho? A expressão ser luz onde Deus nos plantou, ou floresça onde Deus te plantar, é um convite à reflexão sobre viver o propósito divino e manter uma postura positiva, transformadora e fiel, independentemente das circunstâncias ou do lugar onde se está. Ou seja, você, jovem católico, adulto católico, idoso católico, nós católicos temos que florescer onde Deus nos plantou. Ou seja, me crismei agora. Então, eu tenho que ser luz do mundo, eu tenho que espalhar o brilho de Deus em todos os lugares que eu estiver. Em casa, na escola, no próprio grupo de oração, na casa de quem eu for, nos lugares que eu for. Igual em alguns grupos eu venho dizendo, pensar, eu entro nessa porta, mas Jesus entra nessa porta? Eu entro nesse lugar, mas Jesus entra comigo ou ele fica na porta me esperando? Eu não sei em que filme que eu vi, se é de comédia ou se nem é um filme, mas eu tô com isso na minha cabeça agora, que é... Acho que é um vídeo de TikTok, inclusive, nem sei se é filme. Eu entro em um lugar e meu anjo da guarda fica me esperando na porta porque ele não tem nem coragem de entrar. Daí, tipo, é a mulher conversando com o anjo da guarda. Você não vai entrar? Não, prefiro nem entrar, vou ficar aqui te esperando. É bem isso, sabe? Eles nos acompanham até a porta de um lugar e pra dentro eles não entram. Porque às vezes são lugares que não nos convém. E a gente ainda assim quer estar lá enfurnado nesse lugar. E nós, como jovens católicos, entendemos que o pior lugar para se estar e se espalhar a palavra de Deus é na escola. Porque são idades meio, entendeu? De abobados, de bobiça. E são várias religiões, né? Nosso país é repleto de religiões diferentes. Então, na minha sala, tem muitos católicos, tem muita gente que não tem religião, e tem evangélicos. E daí, na aula de religião, o meu professor não fala muito sobre religião. Não fala muito sobre isso. Mas minha professora de história tá contando sobre a Revolução Francesa
E antigamente, na nossa fase ruim da Igreja Católica, a Igreja Católica fez um pouquinho de coisa ruim na Revolução Francesa, né? Naquela época do clero, da nobreza, né? A fase ruim da Igreja Católica foi aquela fase. Então, tipo assim, eu e minha amiga, a minha melhor amiga católica, beijo pra ela, toda vida que aparece esse negócio da Igreja Católica, do clero, não sei o quê, que a Igreja Católica pegava o dinheiro do clero, esse meu amigo da minha sala, que é evangélico, ele vira pra mim, pra minha amiga, e fala assim, como se ainda fosse assim, como se seguisse assim, como se a gente desse nosso dinheiro assim pra igreja, porque a gente precisa sobreviver a partir da igreja. Próximo slide. Nós somos a luz do mundo. Se não ficou claro, boto de novo na tua cara. Nós somos a luz do mundo. Vocês são luz do mundo. Uma cidade construída sob um monte não pode ficar escondida. Nem se acende uma lâmpada para ser colocada embaixo de um móvel, mas do candeeiro. E assim ela ilumina todos que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 14 e 16. Eu peguei esse versículo muito por essa parte. Não se acende uma luz para ser colocada embaixo de um móvel, mas sim no candeeiro. E agora eu vou tirar muito sobre eu ter me crismado, porque eu tô muito feliz. Mas por quê? Meus pais plantaram a semente, que é seguir a Jesus, querer ir nas missas, ter vontade mesmo, não ir por obrigação nos eventos da igreja. Porque eu cresci vendo meus pais no ECC, indo em encontrão, fazendo terço aqui em casa, indo fazer o tapete de Corpus Christi todo ano. Então, eles plantaram essa semente através de Deus. Eu floresci querendo fazer isso sozinha, indo atrás sozinha. Entrando na catequese, começando a ir no grupo de oração, criando filhas do rei. E eu me crismei. Agora que eu sou crismada, que eu tenho o brilho do Espírito Santo, não que eu não tivesse antes, mas agora eu tenho 45 mil vezes mais, eu não posso pegar minha luz e colocar embaixo de um móvel ou dentro de uma gaveta. Eu preciso mostrar para o mundo, para a nossa geração de hoje, que a gente pode brilhar em Deus. A gente pode viver em paz. Ia ser tão maravilhoso se a gente não estivesse em guerra. E a gente pudesse, com o dinheiro que está sendo perdido em guerra, fazer míssil e bomba nuclear, bomba atômica, uma escola, uma universidade, sei lá, uma igreja nova. E o Trump quer vir atacar o nosso Papa, que, olha só, se o Trump não caquetar a bolinha dele com o nosso Papa Leão, nosso papinha, o nosso papinha Leão 14, ele vai ver que a gente vai vir aqui, ó, com nossas armas brancas, tá bom? Que a gente tem armas brancas, Trump. Tá achando que não? A gente tem. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que espalhar. Eu espalho do meu jeito, você espalha do seu, todo mundo espalha do seu próprio jeito. Eu espalho meu brilho aqui no Filhos do Rei, contando testemunhos meus, tentando explicar um pouco do que eu entendo com nossos slides para vocês. Espalhava com folhetos pelo meu bairro, não faço mais isso, inclusive tenho que voltar. Falo, inclusive, hora do testemunho. Meu professor de educação física no última aula nos levou pra Beira-Mar, pra gente fazer um projeto, entre aspas. A gente foi numa caminhada e tal. E daí eu não sabia que rua a gente tava no calçadão. E daí eu perguntei pro professor. Daí a Karine, não, a gente não tá nessa rua, porque a gente nem passou da Santinha ainda. E daí eu fiquei olhando pra ela, que Santinha? Aquela lá. E eu falei, não é uma Santinha, é Iemanjá. Daí o professor, não é uma santa. E eu, não, senhor, não é uma santa. Daí a gente ficou conversando sobre isso. Que eu falei que santo era só da Igreja Católica e que Iemanjá era uma entidade da Umbanda. Isso, inclusive, não é, me desculpa, porque eu não sei muito bem, não. E daí ele não tava, tipo assim, debochando. Ele tava realmente de não saber. De ser ignorante nesse assunto. E daí ele assim, mas Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes não é a mesma? E eu, não, senhor, Nossa Senhora dos Navegantes é Maria, é mãe de Jesus, é Nossa Senhora. Daí agora eu não lembro o que a gente falou, que ele perguntou.
Mas é só uma que é mãe de Jesus? E eu não, senhor. Maria é todas as aparições. Tem várias aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora dos Navegantes. Tem várias aparições e todas elas são mãe de Jesus. Daí ele virou pra mim, eu não estudei muito sobre isso mesmo. Tipo, ele quis saber, porque ele ficou perguntando, tipo assim, foi um comentário que eu fiz, que não era a Santinha, era Iemanjá. Ele quis saber e não debochou, entendeu? Ele só quis saber. Eu achei isso muito legal, porque eu também espalhei um pouco de conhecimento da nossa igreja pra ele, que talvez não sabia. Lacrei muito. Agora, um exemplo de luz no mundo, um discípulo que eu amo muito, um dos meus discípulos favoritos, é São Felipe. Vocês conhecem? Conhece esse homem? Bota aí a foto do The Chosen. Gente, eu não consigo ver os discípulos sem ser os discípulos do The Chosen. E quando mudou o ator, eu fiquei muito brava, porque eu gosto desse aqui. Se você já viu The Chosen, você sabe que mudou, que não era mais esse aqui, não. São Felipe, após ser chamado por Jesus, ele procurou seu amigo Natanael, Bartolomeu, e o convidou para conhecer Jesus, dizendo: Vem e vê. São Felipe e Natanael, frequentemente identificado como Bartolomeu, são duas figuras bíblicas do Novo Testamento, conhecidas por sua amizade pelo papel de Felipe em levar Natanael a conhecer Jesus. Essa cena do The Chosen é muito linda, né? Porque, se eu não me engano, muito vagamente me lembro, porque faz muito tempo que eu vi The Chosen, Natanael tá com uma planta, eu acho, de casa. Eu não sei se ele era construtor. Mas ele tava com uma planta de casa embaixo de uma figueira. E alguma coisa deu errado que eu também não me lembro, gente. Tá difícil. Lembro só de partes. Ele tá embaixo de uma figueira, ele queima a planta, né? E daí ele começou a desabar em águas, né? Desabar em choro, aquelas lágrimas. E daí, se eu não me engano, eu não quero falar isso errado, ele começa a questionar, né? Ele começa a conversar com Deus. Se você tá aí mesmo, e papapá, e papapó. Começa a questionar, começa a perguntar, começa a querer fazer de louco, né? Daí, um tempo depois, São Felipe fala assim: vem, quer conhecer o meu amiguinho? Vem e vem. Daí Jesus chega na cara de Natanael e fala assim: eu te vi embaixo da figueira. Pum, pum, pum. E assim, ó, Natanael, o zóio desse tamanho do ator. Eu te vi debaixo da figueira e papapó, e começa a contar tudo que Jesus ouviu de Natanael questionando. E depois eu não lembro o que Natanael respondeu, mas não foi bendita és tu. Não lembro, mas Natanael glorificou Jesus, tá bom? Não me lembro mesmo. Perdão, gente. Mas o Felipe é um exemplo muito bom porque ele espalhou para um amigo. Sabe, uma pessoa próxima. O São Natanael era uma pessoa próxima dele. Então ele foi lá e espalhou. Falou, vem ver ele, vem ver Jesus. Vamos seguir ele juntos. Como? Sabe? Então eu acho que, pra gente contextualizar e finalizar nosso vídeo de quarta-feira, vamos espalhar a luz de Jesus. Porque acho que o melhor elogio que nós católicos podemos receber é: eu vejo o brilho do Espírito Santo em você. E eu quero que alguém um dia fale isso pra mim. Porque tudo que eu faço, que é pouca coisa, porque eu poderia fazer muita mais coisa, mas perto do que eu faço hoje é nada. Eu quero ouvir isso. Com Filhas do Rei, eu já ouço muitos elogios, né? Por eu ser destemida, por eu ser... Vou me achar, vou me gabar aqui agora um pouco, tá? Porque nossa geração é quebrada. Em termos de religiosidade. É quebrada a nossa geração. A minha geração, né? Então, uma jovem católica vir aqui, se dispor toda quarta-feira, vir postar aqui pra vocês, amigos católicos. É difícil de encontrar. É difícil de encontrar. Então, eu espero mesmo alcançar mais jovens. Mais público jovem. Porque eu amo ter as minhas amigas católicas adultas, mas eu queria alcançar mais jovens para que
eles entendam a minha linguagem de jovem e se sintam vontade de fazer, de seguir Jesus, de ter esse propósito, de fazer as quaresmas, de fazer novenas, de rezar mais o terço, sabe? Espero alcançar público mais jovem ainda. Não tô chamando nossas amigas católicas de velhas. Pra que entendam a minha linguagem, porque a gente possa espalhar isso juntos, sabe? Aquilo que eu posto nos stories do Evangelho do Dia, eu tô espalhando o Evangelho, sabe? Quando eu boto a música da semana, tô espalhando um louvor pra ficar no coração de todo mundo. E é nada, gente, é nada. Às vezes eu tô cansada, às vezes eu não quero fazer, às vezes eu venho gravar meio xoxa. Mas é nada, eu tô fazendo nada. Tô fazendo pra Jesus, mas é pouco. Perto do que ele fez por mim é pouco. Pesei, né? Mas é a realidade. E foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenha ficado claro o que eu quero dizer. Tô meio enferrujada, né? 2 quarta-feiras sem fazer. Fiquei meio, assim, baralhada no que falar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Amo vocês. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Vai ver o Evangelho lá. Me manda coisinha se você quiser no meu DM. Me chama ali. Quer tirar dúvida? Me chama na DM. Quer fazer alguma coisa? Chama na DM. Quer me elogiar? Bota nos comentários que eu quero elogio, tá? Beijo. Amo vocês.